Graça e paz, eu sou o pastor Marcos Félix. Eu quero falar que de algo muito interessante que há muitos anos inúmeras pessoas costumam a dizer, a frasear, a comentar, que é a seguinte frase: Deus não existe. Deus não existe. Mas para parafrasear isso, eu quero usar uma outra frase no versículo bíblico que fala que os céus e a terra declaram a glória de Deus. Existem inúmeros textos da Bíblia que falam sobre a existência de Deus. Eu poderia nem usar a Bíblia para poder demonstrar a existência de um ser que não pode ser tocado, de um ser que não pode ser visto com esse corpo mortal, mas que em toda a raça humana, nos seus mínimos detalhes, todos eles declaram a existência desse ser pessoal, imutável, que é o próprio Deus. Esse Deus poderia também não nos compartilhar algo de sua personalidade, seus atributos, mas digo resumidamente, ele nos declara na sua palavra. Algo que nem a sua palavra pode, por totalidade, explicar esse Deus maravilhoso. Eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu dava aula para um aluno meu, gente boa demais, humano demais, fazedor de boas obras, ele que era um kardecista atuante, e ele falava para mim que ele acreditava sobre a volta da pessoa, a reencarnação. E ele me perguntou por que eu acreditava na salvação em Cristo Jesus. Eu disse para ele: vamos esquecer a salvação em Cristo Jesus. E vamos dizer que você esteja certo, que haja reencarnação, que as pessoas retornem, e dependendo com que sejam as ações dela na sua volta, na sua vida ou na sua outra vida, beleza. Eu posso acreditar em Deus, porque eu vou voltar. Isso não interfere em nada. Eu crer na reencarnação ou não. Eu crendo ou não, eu vou voltar como você acredita, não é isso? Mas caso você esteja errado e eu certo, ao dizer que existe um único caminho, uma única vida, uma única verdade, essa verdade se chama Jesus, e que ao homem está ordenado uma só vez morrer, vindo logo o juízo, o que você vai fazer com essa tua reencarnação? Bem, pensando assim, é sobre o ateísmo, para aqueles que não acreditam em Deus. Não vê Deus na terra, não vê Deus no seu próprio corpo. O ser humano não consegue nem entender de onde veio, o porquê está aqui, para onde vai, mas cisma em dizer que não há Deus. Vamos dizer que você esteja certo, não há Deus. E aí vamos viver a nossa vida do nosso jeito, como dizia uma cantora, já é falecida: o que é certo para mim, o que dá certo. Deu tanto certo para ela, Cássia Eller, que ela morreu do jeito que morreu. E tantas outras figuras, personalidades, que fizeram a vida do seu jeito, achando que Deus não existe. Vamos concordar com elas. Vamos dizer que Deus realmente não exista, ou não existe. Beleza, vamos viver a nossa vida adoidado, fazer o que pensar na cabeça, fazer o que desejar. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo, hoje eu não quero mais ser isso, hoje eu não quero ser mais aquilo. Eu sou o dono, eu sou o Deus da minha vida. Vamos dizer que realmente o Deus Supremo não existe. Mas caso contrário, tudo que eu acho da inexistência de Deus esteja errada, o que você fará se descobrir isso bem tarde? Por que eu falo isso? Porque da morte ninguém sabe, a não ser aquele que foi e voltou, que é o próprio Jesus. Que ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E ele declara que nele há vida. Mas tudo bem, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em nada disso, só acredito no que eu vejo, no que existe, sou eu. Mas vamos dizer,
Por que eu estou falando isso? A gente aprendeu desde pequeno que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Uma coisa é certa para nós, a morte. E depois da morte? Se você estiver certo, beleza, mas com certeza, ao meu modo de ver, você está errado. O que você poderá fazer depois da morte? Esses dias, muito triste, faleceu um grande pensador, o Ricardo Boechat, e tem sido falado muitas coisas sobre ele, mas a gente esquece às vezes de pensar na família que está enlutada. Boechat, como eu, como tantos outros, é imperfeito, como todos nós somos. E por incrível que pareça, tanto ele quanto eu, falhos que somos, como qualquer outro ser humano, que faça o bem ou que faça o mal, são amados por Deus. Que faça as ordens ou compreenda a vontade de Deus ou não, são amados por Deus. Tem um desejo, ou mesmo uma direção sexual diferente de homem e mulher, como nasceram. Independente disso, eles são amados por Deus. E aí, muita coisa foi dita e tudo mais, por isso, por aquilo. Eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Deus não precisa ser defendido. Porque a Bíblia fala que no final das contas, todo joelho se dobrará. Aquele que disse que era ateu, que não acreditava em Deus, vai saber depois de tudo que Deus existe. Aquele que quis fazer a sua vida doidado, do seu jeito, também vai saber que Deus existe. Aquele que se escondeu na religião, dentro da igreja, dentro do clero, dentro da religiosidade, dentro, seja o que for, o que ele faça, vai saber que existe um Deus. Porque ele mesmo vai estar à mostra para todos, tanto para aqueles que hão de se salvarem, porque um dia reconheceram no tempo apropriado, o buscaram de todo o coração, e entenderam que por si só não há salvação, mas só no unigênito do Pai. Por isso que nessa noite, dessa quinta-feira, eu quero compartilhar. Eu não creio em Deus. Beleza. Mas um dia vai saber que esse Deus, ele existe. Eu vou voltar na reencarnação. Beleza. E se tu não voltar? Jesus é o único caminho, a única verdade. É o único que dá vida. Não são as igrejas que salvam, mas a igreja ambulante que divulga, a igreja que sou eu, que divulga a salvação através do meu testemunho. As pessoas hoje estão desacreditadas por conta do meu mau testemunho, por conta do mau testemunho de inúmeras pessoas. Em vez de ser um testemunho, tem sido um testemunho. E por isso muitos. Eu ouso dizer que o número que nós temos de ditos evangélicos no nosso país, mais do que esses ditos evangélicos, são os ditos desanimados, decepcionados, afastados por conta do testemunho. Eu lembro que quando eu era membro da primeira igreja batista em Irajá, eu lembro que nós fizemos um discipulado batendo de porta em porta, em dupla. E em alguns lugares nós fomos enxotados, outros xingados e outros muitos recebidos. Ao ponto que naquela feita o pastor João Falcão Sobrinho, naquele ano, batizou mais de 100 pessoas. Isso porque 20 jovens e adolescentes daquela época não conseguiram dar conta. Bem, hoje a primeira de Irajá tem mais de 3 mil membros, se eu não estou enganado. Mas o que eu declaro dizer é que naquela época nós fazíamos uma pesquisa religiosa e perguntávamos às pessoas qual é a sua religião. Elas diziam, eu sou católico, eu sou católico, eu sou católico apostólico romano. Bem, hoje eu tenho certeza, se eu bater e fizer o mesmo discipulado, a mesma pesquisa religiosa, eu vou encontrar a maioria das pessoas dizendo, eu sou evangélico, eu sou evangélico, eu sou evangélico. Mas se você pergunta sobre a Bíblia para essas pessoas, elas não sabem.
Se você pergunta qual foi o último sermão de domingo na igreja, elas não vão ao domingo há muito tempo. Se você ainda pergunta a elas qual foi a última pessoa que elas testemunharam do amor de Jesus, elas não sabem dizer. Bem, eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu sei, como sempre disse minha avó, Bila Odília Bastos, que tem hoje os seus 86 anos, que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Repito, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que talvez pensamos que estaria no céu, não vão estar. Homens e mulheres que divulgaram o nome de Jesus como Senhor, Senhor e foram instrumentos para milagres, para restauração, para salvação, talvez nunca, de fato, pertenceram a esse Jesus. Então, para você que não acredita em Deus, repense, porque talvez seja tarde. Para você que aposta toda a fé por conta de outras pessoas, por conta de situações que aconteceram na sua vida, saiba que Deus não tem nada a ver com isso. Deus, Ele já trilhou um caminho, Ele tem uma vontade para a sua vida e basta você abrir o seu coração, o seu entendimento e atender ao chamamento e à vocação e à convocação que Ele te faz. E se você tem buscado inúmeros caminhos, eu digo caminhos, porque a religião batista, a religião assembleia, a religião metodista, a religião kardecista, a religião católica, a religião luterana, a religião macumbeira, a religião umbanda, a religião... Nada disso traz salvação. Mas o que pode dar vida e vida em abundância se chama Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Paulo, São Paulo, não. É Jesus, é Jesus. É, de fato e de verdade, e a dose mais forte e única é o sangue do Cordeiro. Apocalipse diz que todos aqueles que são escritos no livro da vida, e a tinta ali é a tinta escrita do sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Então os céus e a terra declaram a glória de Deus. E eu quero deixar para você essa palavra. Só por Jesus, é só por Jesus, como diz o hino do cantor cristão, é que nós somos salvos. Você tenha uma noite abençoadíssima, você tenha um sono maravilhoso, que Deus te abençoe. Eu quero te pedir um favor, que você dê uma curtida aí, que você possa divulgar esse vídeo, que você também possa entrar lá no nosso canal. Eu quero chegar aos 200 ainda esse mês, eu tenho quase, nem lembro quanto tenho, mas entra lá, Pastor Marcos Fetos no YouTube, dê uma curtida e que você seja abençoado nesse final de semana. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus.